vocês culpam o feminismo pela erotização das mulheres, né? Vocês sempre dizem aí que a gente se tornou objeto de consumo, né? Por conta do próprio feminismo. Mas foi o Bolsonaro, líder do partido da Eduarda, que convidou estrangeiras para fazer sexo aqui no Brasil. Até porque ele disse que o Brasil não podia ser reconhecido como país LGBT, com a maior parada LGBT, e sim, era importante as pessoas virem aqui para o turismo sexual. E ele também disse que pintou um clima, né? Com meninas de 14 anos refugiadas. Então, eu queria entender um pouco, porque um ídolo de vocês, que é o Donald Trump, ele era amigo do traficante sexual Epstein, né? Que, inclusive, né, se divertia e compartilhava com o próprio Trump a ideia de que adorava o gosto por mulheres muito jovens. Então, a minha pergunta é bem direta. A moralidade de vocês termina onde começa a ideologia dos líderes de extrema-direita que vocês defendem? Vocês acham que tá ok, que tudo bem dizer que pintou um clima com meninas de 14 anos? Direcionar essa pra mim, né? Eu acho que foi pra você, mas primeiro eu queria perguntar, queria só partir do famoso o que isso tem a ver com o fato de que as feministas objetificaram as mulheres quando elas suscitaram a revolução sexual. Né? E aí se agora, né, se décadas depois, as pessoas estão fazendo uma confusão entre lideranças políticas, que inclusive não tem mais nada a ver com política, não sei se vocês sabem, mas desde janeiro de 23 eu não falo mais sobre política praticamente. Então, claro, foi direcionado à Eduarda, mas, só rapidamente falando, da mesma forma que Donald Trump está associado ao Epstein, nós também temos várias lideranças da esquerda, né, com o próprio Clinton, com a própria Hillary, com vários outros líderes de esquerda defendendo e tendo ligações com o Epstein. E para deixar claro que ninguém aqui tem político de estimação. Eu, inclusive, sou monarquista, não sou nem a favor do Estado moderno. Por mim, não existiria presidente algum. É claro que eu prefiro votar no que esteja sempre mais à direita, tá? Mas só para deixar claro que eu não coaduno, eu não abraço nenhum político, nem de direita, nem de esquerda, e não tenho ninguém de estimação. O que tá errado, tá errado. Então, se o Bolsonaro, se o Trump, ou quem quer que seja, tenha falado ou feito alguma coisa de errado, ele está errado, independentemente de qualquer coisa, tá bom? Agora, com você, Duda. Bom, eu não sou fã do Donald Trump, inclusive qualquer um que entrar na minha rede social vai ver que há muito tempo eu não falo dele, porque primeiro que ele não é presidente do meu país, eu falo sobre ele quando surgem pautas que tangem aos Estados Unidos da América, e eu acho que como presidente, em questões administrativas, ele foi sim uma boa opção. Quando nós tivermos todas as condenações, se nós tivermos condenações com relação tanto ao Donald Trump quanto a Hillary Clinton, ao Bill Clinton, etc., toda essa galera, aí a gente descarta. Porque por enquanto eu também não tô chamando o Bill Clinton de pedófilo por aí. Sobre o Bolsonaro falar sobre turismo sexual, eu não tenho conhecimento dessa fala. Sobre o Pintou um Clima, da mesma forma que tem trocentas entrevistas dele falando que ele chamou o Milton Mourão pra ser vice dele porque pintou um clima entre os dois. E eu não acho que o Jair Bolsonaro tem interesse em ter relações sexuais com a Milton Mourão. Então, foi uma pergunta bem fraca, na verdade. Não leva pra lugar nenhum. Se ele eventualmente falou de turismo sexual, ele tá errado. Assim como quando o cara lá da MBL falou, ele também tava errado. E tá errado e pronto. Pronto, E o que a gente tem a ver com isso, né? Tipo assim, é simples. Tá errado? Ok, é isso. Legal. Ponto. Se aconteceu, tá errado. Não quer usar mais o tempo pra falar sobre... Acho que vamos tentar ser objetivo, né? Não, claro, desculpa. Não, de verdade, não leva a lugar nenhum, não tem o que falar sobre tipo isso. assim, Se o que falou isso tá tem a errado, ver- pintou o clima, todo mundo minimamente bem intencionado sabe do que Assim como o Lula também falou sobre várias coisas. Eu não acho que agrega no debate a gente trazer figuras políticas, porque ninguém aqui tá representando uma figura política, todo mundo tá representando a própria opinião, né? Até onde eu sei. Então, se quer tá falar de bom. feminismo, fala de feminismo, e não de Bolsonaro. Exatamente. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Então vamos lá, 5 minutos então pra Letícia e pra Virgínia. Eu acho que é bastante relevante trazer figuras políticas. Você entra no Instagram da Eduarda, por exemplo, chovem fotos com Bolsonaro, se pronuncia sobre todo tipo de evento, inclusive comemora quando o agressor, né, o cara que estuprou a Mari Ferrer é inocentado, comemora quando uma menina de 11 anos é levada a ter que ter um filho, quase morrer, porque pessoas dessa idade, se têm filhos, a biologia diz, né, que essas pessoas estão caminhando para a morte, né? Ou seja, sobre tudo isso, você se posiciona, Eduardo. Agora, quando o Bolsonaro fala uma coisa desse tipo, aí você não se posiciona, né? Então, eu acho que a questão
Meu tempo, Júnior. Vamos lá, Desculpa, gente. eu não lembro. A questão, eu acho que tá colocada aqui, é que vocês são contra a liberdade sexual das mulheres, vocês são contra que as mulheres tenham direito de explorar a sua própria sexualidade, viver os seus desejos, quando, na verdade, um homem faz uma coisa que vai pra muito além de um desejo, né? Que é, na verdade, uma coisa abominável, quer dizer que gosta de adolescentes, de crianças, pinta um clima com criança, aí vocês não se posicionam. Eduardo, qualquer pessoa que entre lá vê a sua foto com o Bolsonaro, qualquer pessoa que entre no seu Instagram, vê suas postagens falando que mulheres têm que ser submissas, Não é verdade, tem isso que é usar mentira. não pode usar Isso é short mentira, você tá curto, mentindo. etc. Mentira. É Calma fácil aí, falar que tá Pietra. mentindo, Deixa eu né, terminar. Pietra? A Eu quero verdade você tá provar. estampada lá. Exatamente, por né? isso que eu consigo provar que você tá mentindo. Eu nunca bem. falei que mulher tem que usar alguma coisa, Tá, não. calma aí. Vamos lá. Pode continuar. 3 minutos e 30. Vou deixar a Virgínia. Não, acho que assim, primeiro que a Eduarda representa um partido político, que é o PL, da qual ela faz parte, se elegeu, inclusive utilizou muito do Bolsonaro pra poder se eleger. Eu acho engraçado que assim, quando um presidente, né, ou ex-presidente faz uma fala, por exemplo, eu não te estupraria porque você não merece. Isso pra vocês não é relevante. Tudo bem uma pessoa, uma figura pública, putz, ainda dizer... fato. pra falar que merece? É isso que vocês absurdo. querem? Vocês querem Não, que é pra fale dizer que que não merece? deveria estuprar. Então né? foi isso que ele disse. Não, ele disse que ele não estupraria porque não merecia. Então se exatamente. merecesse, estupraria? Essa é a afirmação. Cara, o que então a gente vocês tem a ver com acham isso? que tem a ver. É o meu tempo. Vocês fazem parte Então, do mesmo assim, campo político. vocês fazem parte de um querida. campo político que é hipócrita. E a grande questão é que vocês usam do debate da promiscuidade pra perseguir mulheres e pra tentar justificar que são as próprias mulheres as que são as culpadas pelas violências que elas sofrem. Vocês estão aqui rindo do caso da Mari Ferrer. A Pietra nem se lembrava quem foi o estuprador. Bom, foi um empresário defendido por vocês, inclusive. Sim. Ele foi inocentado, inclusive. Foi exatamente. provado que ela tava mentindo. Claro, tinha material genético, da qual o Aranha se recusou a fazer o teste. Mas mesmo assim, a delegada foi lá e usou um copo d'água, como esse aqui, pra poder averiguar. E olha que coincidência. Correspondeu. O esperma dele tinha o mesmo DNA que o copo d'água que foi Porque eles usado. transaram. Exato, que ele negou que era. Isso, e justamente ela fez um boletim de ocorrência, foi revitimizada. E sabe como usaram as provas pra atacar a Mari Ferrer? Sabe o que falaram? Que ela tinha foto com o dedinho na boca. Que ela era promíscua. Essa é a justificativa pra naturalizar os estupros. E vocês são parte desse discurso que a culpa é sempre da mulher. Que a mulher que não se respeita, que a mulher que não usa uma roupa elegante, que a mulher que não está ali dentro dos padrões que vocês defendem, ela mesma está causando a sua violência. Não à toa eu vi um vídeo da Pietra que ela dizia que as mulheres nem deveriam usar biquíni, né? Porque Eu também acho que não. Não perguntei pra você. Eu tô dizendo que eu acho um absurdo. Eita, como é grossa! É que é meu tempo. debate pra gente É o meu poder tempo ideia. ou não? É o tempo dela. Vocês querem interromper ou não? Porque assim, a gente tá querendo aqui fazer uma discussão de forma séria. alguma, pelo amor de Vocês Deus. falam que as mulheres não podem nem usar biquíni. Depois dizem que o feminismo é que obriga as mulheres a fazer uma coisa ou outra. Aí a opinião de vocês é que a mulher usar biquíni provoca o pecado no outro. Ou seja, a culpa é da mulher que usou a roupa. E não da pessoa que está ali assediando, cometendo crimes. Agora, assim, pra defender estuprador, pra defender violentador de mulher, pra defender quem ataca as mulheres e pra defender machista, vocês cumprem um ótimo papel. Mostra pra mim onde eu Porque defendi você estuprador. diretamente acabou de defender o Mostra Aranha. pra mim onde eu Acabou de defendi defender o estuprador. Aranha. Então foi Mostra provado pra que mim. ele não estuprou. Ah, Um homem vocês inocentado. acham que a justiça machista, que inocenta, inclusive quando tem prova de material genético, bom, vocês são parte dessa mesma organização social que defende Posso falar uma o coisa? ataque às isso é mulheres. uma Do questão seu de tempo tempo, é nosso, você fala. Pedro, o tempo é nosso. Vocês falaram de uma série de figuras, inclusive dos Estados Unidos, que a gente é extremamente crítico, porque são defensores da sociedade capitalista, como Hillary, que é uma senhora da guerra, inclusive, né? Nós somos críticas a essas figuras e dizemos com todo orgulho que nós somos feministas porque defendemos o direito da mulher ser livre e escolher o que quer fazer da sua vida. As feministas nunca apontaram o dedo na cara de ninguém e disseram transe, faça o que quiser. A gente aponta o dedo pra vocês e fala, dê seus cursos, seja deputada, seja vereadora, faça o que você quiser fazer. Né? A gente defende o direito de liberdade de escolha, de liberdade sexual, de liberdade pra tudo e com o próprio corpo, e nunca, como vocês diríamos, que as mulheres são culpadas pela violência que elas sofreram. Eu queria então que vocês Onde eu explicassem. disse que alguma mulher é culpada? Bom, então explica, qual que é seu raciocínio? Se o problema é que a mulher use saia curta, Vamos lá, os outros... Bom, Coloca o tempo aí de novo, vai. Agora 5 minutos pra você. Tá, vamos lá. Eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui. Em 5 minutos, 2 pessoas já falaram que eu e a Pietra dizemos que as mulheres são culpadas dos estupros e que nós defendemos estuprador. Se
Se for insistir nessa narrativa, vai ter que provar pra mim, porque eu tenho advogado. E se for insistir que eu defendo estuprador e que eu em algum momento disse que mulher é culpada por sofrer estupro, vai ter que provar. Aqui, agora ou depois, com justiça. As duas Porque têm eu não sou advogado. paspalha. As duas têm advogado. Bons advogados. Então é melhor baixar um pouquinho o tom na hora de acusar os outros de crime, certo? Agora vamos lá. Ninguém nunca falou nada. A própria Pietra, eu vou até repetir a frase que ela sempre fala. Ninguém aqui diz que ninguém pode fazer nada. Eu não vou dizer que você não pode usar um biquíni. Eu vou dizer que eu não uso e eu não recomendo que você use. Simples. Por que você não recomenda? Porque eu não saio de calcinha e sutiã no meio da rua, então eu não vou sair de biquíni também, porque eu não quero ninguém olhando o meu corpo dessa forma. Porque quando você sai praticamente pelada na rua, é porque você quer que te vejam praticamente pelada. Pronto. Fato. Ou tá Simples. calor. Pronto. Simples. Às Exatamente, vezes tá pronto. calor. Exatamente. Quando tá calor, você põe uma bermuda e uma blusa térmica e vai na praia do meu Exato. jeito. Eu moro na praia, eu tenho roupa de ir na Se praia. uma mulher tá de Tá biquíni e tranquilo. alguém passa a É a mão nossa nela, vez de de quem que é a falar. culpa? Agora é a nossa A vez de culpa é do falar. cara que passou a mão nela. Agora é a nossa Em que vez de momento eu falar. falei que a culpa é dela? Então, e só voltando. Quando vocês você estão falando- posta uma foto de biquíni na internet, você quer que aconteça o quê? Que as pessoas vejam você de biquíni. É só esse o ponto. É só esse ponto. Eu não quero que ninguém me veja assim. Eu não vou usar. E eu vou dizer pras meninas que eu não acho que essa é uma imagem legal de se passar, porque é uma imagem vulgar e é uma imagem promíscua. E não é uma imagem que eu, como mulher cristã, quero passar. Porque eu não quero o colega do meu filho me vendo seminua na internet, eu não quero os amigos do meu marido me vendo seminuas na internet, eu não quero as mulheres de outros caras tendo que me ver seminua na internet, porque ninguém é obrigado a ver ninguém seminua. E pra mim isso é um atentado ao pudor. Simples assim. É uma questão minha, eu não vou obrigar ninguém a não usar biquíni, eu vou recomendar, porque é o que eu faço. Se quiser ir de biquíni, vai. Se quiser ir na praia de nudismo, vai. Faz o que você quiser na sua vida. A gente sempre tem que bater na mesma tecla de novo, de novo, de Ó, novo. meu advogado já mandando mensagem. A gente sempre tem que bater na mesma Muito tecla. A gente já falou, estuprador tem que ser tratado como bandido. Não foi o meu partido que votou contra o aumento da pena pra crimes hediondos. Não foi o meu partido que votou contra castração química. Não foi o meu partido que votou contra a redução da maioridade penal. Não foi o meu partido que votou contra nada disso. Então, sinceramente, menos. Nossa, que negócio chato. Não, e outra coisa, eu acho totalmente infrutífero a gente ficar pegando o caso específico, porque eu nem lembrava o caso Aranha e Marifé. Isso aí faz o quê? 7 anos, 6 anos, não me lembro. Tanto tempo. Eu- A Mari assim, Ferrer a não gente tá esqueceu. aqui. O cara já foi inocentado Ai, há tanto cara, tempo. O cara já sofreu depressão, já sofreu retaliação por algo que ele não cometeu, tá? Então, assim, e já foi comprovado pela justiça. Então, assim, a gente ficar trazendo casos específicos pra debater aqui é completamente infrutífero. Se eu soubesse que era sobre isso, eu nem teria vindo. Se eu soubesse que não era pra debater o movimento feminista, as pautas aborto, libertinagem, piriri, pororó, eu não teria vindo. Porque, assim, entendeu? Eu tenho mais o que fazer, eu tenho muito mais o que fazer. Então, primeira coisa, a Eduarda muito bem colocou, infrutífero vocês baterem em espantalhos que vocês criaram, porque uma coisa que eu sempre falo, e a Eduarda também, é nós damos a nossa opinião no nosso espaço, que são as nossas redes sociais, ou seja, nenhuma de nós sai por aí na rede social de outras pessoas para ficar defendendo as nossas ideias. O que nós fazemos é responder às mulheres que perguntam a nós o que nós achamos sobre o uso do biquíni, sobre o uso de qualquer coisa que seja. Então, quando me perguntam, eu respondo de muito bom grado no meu ambiente, no meu território, que é o meu Instagram. Você nunca vai me ver indo na tua página, na tua, ou de quem quer que seja, na página do Lula, de quem quer que seja, pra agredir ou pra contrapor ou pra expor a minha opinião, muito menos sem que ela tiver sido requisitada. Então, assim, nós aconselhamos mulheres que pedem a nossa opinião. Então, por que eu não vou aconselhar alguém que pediu a minha opinião e que eu sei que, por experiência própria, aquela minha opinião vai ser benéfica a ela? É simples assim. Eu defendo que... Eu não defendo, não. É óbvio que todo mundo faz o que quer. Hoje em dia não existe nenhuma lei, não existe nada que proíba a mulher de sair pelada na rua, praticamente. Nível feminismo. Não. Então, Você essa é a acha sua isso bom? opinião. Então, eu não acho isso bom, entendeu? Você acha Só isso que bom? hoje a situação, Por que que infelizmente, não é é bom? essa. Infelizmente, a situação é essa. Infelizmente, as mulheres podem sair de um jeito deplorável hoje nas ruas. Agora, se me perguntam o que eu acho disso, eu vou falar, é deplorável. Mas elas Ela não tá deveriam sendo poder? objetificada. Não, é atentado ao pudor. Não deveriam poder. Nenhum ato Vai ser público é proibido, então. isolado, O né? Estado Ó, é deveria nossa reprimir. vez. É nossa Deveria vez. reprimir gente de sair pelada no meio da rua cometendo Nenhum atentado ao ato pudor contra a público- ordem pública. Nenhum ato público é individual. Se um cara sai no meio da rua com a rola balançando, você vai reclamar? Perdão a palavra. Vai reclamar. Então a mulher também não tem que poder sair pelada. O Simples biquíni assim. igual. É atentado ao pudor. Eu não tô falando de biquíni, você tá É falando que de aqui ninguém tá falou de pelada, foi a Pietra, né? Acho que você podia falar Não, pra mas hoje tem mulher Pietra que saindo é isso pelada. também. Tem mulher Tem, saindo tem roupas literalmente, completamente inclusive as transparentes. feministas das A Anitta manifestações. sai hoje em dia, você olha nos red carpets hoje em dia, as mulheres estão com roupas totalmente transparentes, você vê o corpo Ah, então dela é de inteiro roupa, nu. não tá pelada, tá de roupa. É transparente, você tá vendo o corpo dela. Dá pra Ela ver tá por expondo baixo. o corpo dela inteiro. As partes íntimas, os seios, ela tá expondo tudo hoje em dia. Coloca um Google aí, você vai ver. Você sabe do que eu tô falando. Qual que é o problema dela usar uma Qual roupa que é o que problema? expõe Porque- o corpo dela? É atentado ao pudor.
Exatamente, é um atentado ao pudor e isso, como eu disse, nenhum ato público Parece é que advogada, individual. né, Eduarda? Nenhum ato público é individual. Não sou eu que tô falando que faz um homem algo, inocentado você é vive numa culpado. sociedade, você tá incentivando outras pessoas, você tá, muitas vezes, criando coisas na cabeça de crianças que não deveriam ser criadas, você tá expondo crianças a uma situação que elas não deveriam estar sendo expostas, por Bom, exemplo. vamos Eu não lá. gostaria que a minha filha visse um homem ou uma mulher pelada na rua. Você que é mãe, imagino que... Bom, mãe não sei, né, também.